Bom, gente, boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Richard. Eu sou esposo da Leísa. Como o pastor Ivanês falou, eu tenho essa relação próxima com o Padre Bernardo, né? Sou quase um cidadão bernardense, é isso que fala? Padre bernardense, não pode esquecer do padre. Conheci a Leísa lá em São Paulo, a gente começou a namorar lá, ela voltou para Goiânia e um pouco tempo depois o Senhor me trouxe para Goiânia, me tirou da minha terra, do meio da minha parentela, literalmente, me pediu para abrir mão da minha profissão. Eu sou engenheiro mecânico por formação, mas hoje já tem 7 anos que eu estou integral no ministério, então o Senhor me virou de ponta cabeça e me trouxe aqui hoje para trazer algo do coração do Senhor para vocês. Eu sou pai do Daniel e da Esther, apaixonado pela palavra e apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então, eu queria que você abrisse seu coração para que o Espírito Santo de Deus quer ministrar no meu e no seu coração aqui hoje. Eu pedi ajuda aos intercessores, nós estamos aqui em parceria. Vocês são os meus maiores parceiros na pregação. Por favor, continue intercedendo por mim, pelos nossos irmãos que estão aqui, para que o Espírito Santo de Deus consiga encontrar corações, para que a palavra dele encontre terra fértil e dê fruto no tempo certo, no nome de Jesus. Amém? Bom, quando eu recebi o tema do pastor Ivanês, o texto que baseia esse acampamento, eu fui orar, pedir direção de Deus para saber o que o Senhor queria que eu trouxesse para vocês aqui, aquilo que está no coração de Deus, passando por mim, para encontrar o seu coração. E aquilo que o Espírito Santo de Deus já tem falado ao meu coração há algum tempo, e eu queria que você prestasse bastante atenção, não deixa nada te distrair. Eu vi que ela foi confiscando seu celular, então já é um bom começo, porque o nosso celular rouba muito daquilo que a palavra de Deus quer moldar em nós. Mas eu queria que a palavra do Senhor de fato encontrasse terra fértil no seu coração para dar fruto no tempo certo. Então, como vocês sabem, o texto base, o texto que é o tema desse acampamento, está lá em Filipenses 2,15. O argumento ele começa antes, mas no 14, Paulo fala: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. E eu queria que você prestasse bastante atenção e gravasse essas duas palavras: puros e irrepreensíveis. Você pode repetir ela comigo? Puros. Pera aí, acho que vocês não estão com muita vontade. Você pode repetir: puros e irrepreensíveis. Em outra versão você vai encontrar irrepreensíveis e sinceros. Mas ambas palavras são traduções de palavras gregas, que é mentos e akeraizo, que quer dizer inocente, sem falta, puro, sem mistura. Guarda isso aqui, sem mistura. E para a gente começar, eu queria que você não perdesse essas informações. O Senhor, Ele quer que os seus filhos, que a sua geração, que a minha geração, seja pura, irrepreensível, sem mistura. Porque, como eu vou pregar 2 mensagens, eu quero trabalhar esse texto sobre 2 aspectos. Hoje a gente vai trocar uma ideia rápida e amanhã também. E hoje a gente vai conversar sobre a nossa condição espiritual, que é o passo número 1 para que você seja uma pessoa, para que você seja um filho de Deus sem mistura. E amanhã a gente fala sobre o passo número 2. Fechado? Hoje a gente vai entender o que o Espírito Santo de Deus quer no nosso coração, para que antes da gente brilhar para as nações, brilhar para uma geração corrompida e perversa, a gente precisa fazer algo antes, para nós nos tornarmos puros e nos mantermos nessa condição diante de Deus e diante das pessoas. Beleza? Pai, essa palavra é sua. Eu queria te pedir, Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração. Eu me preparei como se tudo dependesse de mim, mas eu quero agora que o Senhor me use como se tudo dependesse do Senhor. Eu sou dependente do Teu Espírito Santo. Que não seja simplesmente fruto do meu conhecimento, do meu intelecto, mas que o Teu Espírito Santo possa se revelar ao coração dos Seus filhos através da leitura, da meditação, da explicação da Tua palavra. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nos confronta, nos conforta, muda a nossa maneira de pensar, molda o nosso caráter
diante daquilo que o Senhor quer que a gente seja, diante de quem o Senhor quer que nós sejamos, para que a gente possa refletir a sua glória no meio das nações. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, abra nossa mente e o nosso coração, para que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos ouvidos. Nós estamos abertos, nós estamos atentos, nós estamos disponíveis para o teu Espírito Santo agir aqui hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Tem um texto que você conhece muito, a palavra de Deus, Romanos 12, versículo 1 e 2. Paulo fala para a igreja de Roma: irmãos, rogo-los pelas misericórdias de Deus, para que se ofereça como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E o versículo 2 diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Acontece que dentro desse contexto, grande parte de jovens, adolescentes, adultos conhecem esse texto até de cor. Às vezes você não precisa nem ler para falar primeiro, pelo menos o versículo 1 e 2 de Romanos 12. Mas às vezes a gente conhece e não dá a atenção necessária que esse pedido de Paulo pede. Paulo está... Se ele estivesse na sua frente agora, ele está falando: mano, pelo amor de Deus, não toma forma desse mundo. Pelo amor de Deus, não ande segundo as obras da sua carne. Não abrace o padrão desse mundo. O problema é que a gente se acostuma, porque a gente convive com o mundo, a gente está inserido nele, né? Jesus Cristo falou que a gente não ia ser retirado do mundo, mas a gente se acostuma a viver com pessoas que não estão regeneradas, que não foram alcançadas pela graça, e a gente acaba imitando os padrões dessas pessoas. Às vezes a gente acaba absorvendo, se alimentando de um monte de padrões de comportamento e coisas que não agradam ao Senhor e vão de encontro à palavra de Deus. E às vezes a gente faz isso no automático, porque a nossa vida é muito corrida. Eu tenho certeza que você já ouviu: cara, tá muito corrido. Ou você já falou: tá muito corrido. O corrido é um dos deuses do nosso século. A gente está colocando ele no lugar de um monte de coisa que é mais importante. E como a nossa vida é tão corrida, às vezes a gente toma o padrão do mundo, se amolda ao padrão do mundo, sem mesmo perceber. Porque dentro da gente acontece um fenômeno, que a gente começa a achar que as coisas são normais. E isso vai acontecendo aos poucos. Aos poucos, nós vamos abrindo concessões, se amoldando ao padrão do mundo, tomando a forma do mundo. E daqui a pouco a gente nem se reconhece mais como filhos de Deus, porque nós estamos iguais aos filhos da perdição, aqueles que são alvos da ira de Deus, aquilo que a gente era antes da graça nos alcançar. E infelizmente a gente acaba absorvendo isso dos nossos amigos, da televisão, do Instagram, dos influencers que a gente segue. A gente acaba absorvendo a maneira de ver o mundo e também de pensar sobre ele. Vou dar um exemplo para vocês. Essa maneira de ver o mundo e pensar sobre ele é como se fosse um filtro do Instagram. Quando você tira uma foto, você bota um filtro para tirar suas rugas. Não é isso que você faz, Paulo? Não faz não? Você não coloca filtro nessas fotos, não? Essa maneira de ver o mundo é como se fossem as lentes do nosso óculos. A gente chama essa maneira de ver o mundo de cosmovisão. A cosmovisão funciona como um filtro de foto. Cosmovisão funciona como uma lente de óculos que vai mudando, vai moldando a realidade, maquiando tudo aquilo que a gente faz, moldando o padrão da sociedade de pensar, de agir. E por mais que você ache que você não tem uma cosmovisão, todo mundo tem uma cosmovisão. Todo mundo tem uma maneira de ver o mundo, todo mundo tem uma maneira de pensar sobre o mundo. Cada época tem uma cosmovisão que domina a sociedade pelo domínio das trevas. A gente tem que entender que existem duas cosmovisões e uma está brigando contra a outra. A cosmovisão da palavra de Deus, as lentes da palavra de Deus e as lentes de Satanás, a cosmovisão do domínio das trevas. A gente sabe que no contexto espiritual, o domínio das trevas odeia Jesus e vai fazer de tudo para destruir todos os padrões que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Ele vai começar a colocar pequenos padrões para que você tire as lentes da palavra e comece a colocar as lentes do mundo. E dessa maneira você vai mudando o seu comportamento, a sua forma de agir, porque a sua forma de ver o mundo às vezes mudou, porque você abriu mão de padrões que são santos, padrões que estão estabelecidos pela palavra, para se parecer com o mundo, para você não se sentir deslocado, enfim. O diabo, ao longo dos anos, ele desenvolve a sua cosmovisão. E o trabalho que ele faz todos os dias
através dos nossos amigos, através das nossas redes sociais, através das mídias, dos filmes, da série que a gente assiste. É colocar a cosmovisão dele dentro da nossa cabeça, para que você não pense mais como a Bíblia diz que você deve pensar, para que você não se vista mais como a Bíblia diz que você deve se vestir, para que você não fale mais como a Bíblia diz que você deve falar, para que você não se comporte mais como a Bíblia diz que você tem que se comportar. E acima de tudo, para que você esqueça que você é filho de Deus, que você tem um Pai que te ama, que pagou o preço de sangue para te tirar do domínio do pecado e das trevas. Quando Ele destrói a sua identidade de filho ou de filha de Deus, aí acabou tudo. A sua cosmovisão muda, a sua maneira de enxergar o mundo muda, o seu coração endurece e, em última análise, a gente pode até acabar abandonando a fé, que é o que a palavra chama de apostasia. O diabo faz isso para que, quando moldado pelo padrão de pensamento do mundo, a gente viva como um escravo, a gente viva como um mendigo, dependendo das migalhas que o mundo tem para nos dar, sujo, comendo do lixo que o mundo oferece e se acostumando a viver dentro dele. E o que eu quero que você entenda aqui hoje é que não tem jeito. Mesmo que você não queira, você tem uma cosmovisão. E você precisa entender que só existem duas maneiras de pensar que dominam o mundo. A maneira de pensar pelas lentes da palavra e a maneira de pensar sob o domínio das trevas, sob o domínio de Satanás. E as ideias que essas cosmovisões carregam, elas têm o poder de moldar o seu caráter. Por mais convicto que você acha que é, por mais seguro de si que eu acho que eu sou, a maneira com a qual eu enxergo o mundo tem o poder de moldar o meu caráter. Tem poder de moldar a minha maneira de agir, de pensar, de vestir, de falar, de olhar, de gritar, de assistir, de cantar, de dançar, enfim, todas as coisas. A maneira com a qual eu enxergo o mundo molda quem eu sou. E quando Paulo falou isso para os romanos, ele estava pedindo: gente, pelo amor de Deus, não aceitem a cosmovisão do mundo. Para que vocês possam brilhar como luzeiros entre as nações, vocês não podem tomar a forma do mundo. É como se Paulo estivesse dizendo para a igreja de Roma, é como se ele estivesse dizendo para a gente aqui hoje: gente, não sejam líquidos, não tomem a forma do recipiente em que você é colocado. A água faz isso, qualquer líquido faz isso, toma a forma do recipiente que é colocado. É isso que Paulo está falando. Não sejam líquidos, não aceitem de mente aberta as ideologias da era de vocês. Ele fala isso para os romanos e profeticamente ele fala isso para nós hoje, em 2025. E quando ele fala nesse capítulo 2, versículo 15 de Filipenses, ele reforça essa ideia: gente, a geração de vocês é corrompida e depravada, não seja como eles são. O problema é que hoje a nossa fé está se tornando tão rasa que o fato de ir para a igreja no domingo já se tornou como um alívio de consciência para uma semana de pecado. Às vezes a gente... Eu sou de 92 e quando eu estava na escola eu tinha amigos que eram católicos não praticantes. A gente conversava e falou: mano, de qual religião você é? Falou: não, eu sou católico. Você vai na igreja? Não, não vou, eu sou católico não praticante. Quem passou por essa década ouviu muito isso: eu sou católico não praticante. Era normal dizer isso. Só que infelizmente grande parte da igreja evangélica começou a virar isso também. Às vezes você olha para a postura e o comportamento de um cristão e você fala: cara, esse cara é um evangélico não praticante. Porque não é possível. Não é possível que a palavra de Deus não teve o poder de transformar a maneira com a qual ele fala. Não é possível que a palavra de Deus não teve o poder de transformar como ele trata a esposa. Não é possível que a palavra de Deus não teve o poder de transformar ele como um verdadeiro luzeiro que reluz entre as nações. Não é possível que a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo não teve o poder suficiente de transformar a maneira como ela se veste. E às vezes a gente vive uma semana de pecado e vai para a igreja no domingo para alívio de consciência, assim como meus amigos católicos dos anos 2000 iam na missa a cada 30 dias. Eu vou para lá para pagar por tudo aquilo que eu fiz de errado, para zerar a minha conta e viver mais um tempo absolutamente fazendo tudo aquilo que eu quero, vivendo a liberdade que eu acho que eu mereço. Às vezes a igreja cristã, a grande parte dela, pelo fato de a gente viver muito por aí dizendo que as coisas não têm nada a ver e que a gente não tem problema em ser igual ao mundo,
A cosmovisão do mundo vai entrando dentro da nossa mente. Os pensamentos do mundo, a maneira do mundo pensar, entra dentro do nosso coração, gera em nós emoções, e essas emoções desembocam em comportamentos, e a gente acaba se comportando como aqueles que não são filhos de Deus. Aquilo que nós somos, como nós aparentamos, como nós falamos, como nós dirigimos os nossos negócios, como nós declaramos o nosso imposto, o nosso casamento, a nossa pureza sexual, aquilo que a gente vê nas nossas redes sociais, às vezes nada disso reflete o caráter de Cristo. E por isso que eu falei que hoje a gente vai falar do primeiro passo que a gente precisa dar para que a gente seja puro e irrepreensível ou sincero, sem mistura. O primeiro passo que a gente precisa fazer é mudar a lente com a qual nós vemos o mundo. A palavra do Senhor, ela é soberana e ela precisa moldar o seu caráter. A gente não pode mais viver uma vida de pecado para que no sábado, no culto de jovens e no domingo, quando a gente vai, a gente pague pelas nossas faltas e receba um alívio na nossa alma, no nosso coração. Falar, agora está tudo certo com o Senhor, eu tenho mais 6 dias para eu viver do jeito que eu quero, e aí domingo que vem eu venho aqui de novo, peço uma oração para o pastor, e assim eu vivo. Às vezes, infelizmente, a gente encontra com evangélicos não praticantes, que não deixam a palavra de Deus lavar eles de dentro para fora e estão mais se moldando ao padrão do mundo do que ao padrão de Cristo, ao padrão da palavra. Infelizmente, a gente vive numa geração que é muito sensorial, né? A gente ama o arrepio, a gente gosta de fumaça, luz, uma penumbra, a gente quer sentir Deus. Só que às vezes a gente não está comprometido a deixar de comer o lixo do mundo e de fato se tornar puro e irrepreensível diante da presença do Senhor. A gente vive no meio de uma geração que dá valor àquilo que os nossos olhos podem ver. A gente está lindo por fora, perfumado, mas como será que a gente está por dentro? Porque se eu quero ser puro e irrepreensível, santo, sem mistura, sincero diante do Senhor, eu preciso parar de comer o lixo que o mundo me oferece. O que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para trazer para vocês aqui hoje é: não dá mais tempo de você negociar. Ou você come o pão vivo que desceu do céu, ou você come o lixo que o mundo te dá. A parábola do filho pródigo mostrou um rapaz que achou que tinha direito de algo, pegou sua herança antes da hora, gastou ela com seus prazeres e acabou comendo lavagem de porco. E às vezes é isso que a nossa geração está fazendo. Eu não preciso de ninguém para me conduzir, eu não preciso de ninguém para me aconselhar. Eu não preciso gastar tempo no meu lugar secreto pedindo direção ao Espírito Santo de Deus. Eu sou inteligente, eu tenho tal formação, eu tenho dinheiro, eu sei como conduzir minha vida. Quem é você para dizer o que eu tenho que fazer? E às vezes nós estamos por aí gastando a nossa herança com os nossos prazeres, com as nossas próprias vontades. Só que a gente não percebe que a gente já está comendo da lavagem dos porcos. E internamente nós estamos andando pela vida, andando pelo mundo, andando pela terra como mendigos espirituais. Nós estamos sujos, fedendo. Só que às vezes, por estar vivendo dessa maneira por tanto tempo, eu já me acostumei. O meu cheiro não me incomoda mais. A podridão daquilo que eu como não me faz querer vomitar, porque eu já tenho comido isso há muito tempo. Domingo que vem eu vou lá na igreja e eu peço uma oração. E aí eu volto na segunda-feira a comer o lixo que o mundo tem para me oferecer. Às vezes nós estamos vindo para a igreja, frequentando a igreja, sendo membros da igreja. Por fora está tudo bem. A nossa imagem, aquilo que os nossos olhos podem ver, está bonito, da cabeça aos pés. Mas às vezes por dentro você está arrebentado. Às vezes por dentro você tem vivido como escravo do pecado há anos, comendo do lixo que o mundo te oferece. Hoje o Espírito Santo de Deus, ele queria te fazer algumas perguntas. A primeira delas é: como está o seu espírito? Se o chamado do Senhor para vocês é para que vocês sejam puros e irrepreensíveis,
e brilhem no meio de uma geração depravada? Como está seu espírito? Às vezes você aparenta no culto uma saúde espiritual, mas às vezes por dentro você pode estar morto e ainda não sabe, ou já sabe, mas acha que para você não tem mais jeito. Se acostumando a comer tudo aquilo que o mundo tem para oferecer, principalmente através dos seus olhos e dos seus ouvidos. Como é que está a sua alma? Como é que estão as suas emoções? Lá onde ninguém pode ver. Às vezes você sorri para as pessoas na igreja, você quer aparentar que está tudo bem, mas por dentro às vezes você pode estar sentindo uma tristeza que ninguém entende, ou você acha que essa tristeza não tem solução. Mas eu queria te dizer que Jesus Cristo é a solução. O sangue dele é suficiente para curar qualquer dor e qualquer vazio do seu interior. Uma vez eu lidei com um caso de uma menina que aparentemente estava tudo bem, feliz, sorridente, olhos brilhando, mas em pouco tempo nós descobrimos que ela se automutilava. Recentemente a gente teve um jovem 21, 22 anos que tentou tirar sua vida pela segunda vez, mas por fora estava tudo bem, feliz, sorridente, jogando futebol, servindo numa missão, numa base missionária cristã. E pela segunda vez ele tentou tirar sua vida. Às vezes você está como esse menino, trabalhando para Jesus, mergulhado no ativismo. Mas a pergunta do Espírito Santo de Deus para você hoje é: como é que está a sua alma? Como estão as suas emoções? Porque você pode estar por fora, forte, trabalhando, servindo, fazendo o que as pessoas esperam que você faça. Mas se no secreto, onde só tem você e Deus, onde ninguém te vê, que é com essa pessoa que o Espírito Santo se relaciona, não é com essa performance que a gente faz aqui, onde só tem você e Deus, onde nem a sua esposa sabe que você está aqui dentro, nesse lugar, que tipo de alimento você tem colocado para dentro? Porque se às vezes a gente vem para cá, a gente vai para o culto e quanto tempo dura o culto na igreja de vocês? 1h30? Come 1h30 de pão vivo que desceu do céu e tem mais 6 dias de fome, essas coisas vão começar a aparecer. Porque às vezes o nosso espírito está contaminado. Tem uma frase, Hipócrates, acho que dizem que é dele, o pai da medicina, que você é o que você come. Isso serve para o nosso corpo físico, porque aquilo que a gente come afeta diretamente a nossa saúde física e mental. Mas isso também serve para o seu espírito. Você é o que você come. Às vezes, o caso desse rapaz, aquilo que a gente via do lado de fora, estava tudo bem. Mas o que será que ele estava comendo internamente? O que será que ele estava comendo sozinho? O que será que ele estava se alimentando do mundo, que levou a ele a um caso de depressão profunda, onde ele teve a coragem de tentar tirar sua vida e graças a Deus não deu certo? Você mais lê a sua Bíblia ou você usa mais o seu Instagram? Você passa mais tempo orando ou assistindo série durante a semana? Você pode fazer um diagnóstico de como está a sua saúde espiritual com perguntas simples e básicas como essa. Você dá mais ouvidos aos seus líderes, pastores, os seus pais, ou para os seus amigos que não conhecem a Jesus e vivem uma vida de destruição cheia de pecado? O quanto da palavra tem alimentado a sua semana fora do culto, principalmente fora do culto? Porque o culto é o resultado de quem nós somos no nosso secreto. Por isso que às vezes os nossos cultos são ocos e vazios, porque está cheio de gente vazia do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo de Deus quer de uma geração para que ela brilhe no meio dos povos, cara, vai buscar comida no seu quarto.
vai buscar ser encharcado da presença de Deus dentro do seu quarto. Para de se alimentar do lixo que o mundo está te oferecendo, mano. O que o diabo quer é te matar. Se você não sabe disso, deixa eu te falar isso. O diabo quer te matar. Ele quer destruir o seu casamento, ele quer destruir a sua família, ele quer destruir o futuro que Deus tem para você, ele quer destruir a identidade de filho que Deus quer imprimir na sua mente e no seu coração. O diabo quer que você faça como esse rapaz que eu tenho acompanhado, tente se matar 2 vezes. Ele quer anular os planos de Deus para essa geração. Ele quer destruir a sua vida, mesmo que antes dessa vida chegar ao fim. Ele quer que a gente ande morto por aí, mesmo parecendo que está vivo por fora. É isso que o diabo quer. E só basta uma decisão, e você tem o poder de decisão. Mas como eu disse, às vezes nós abraçamos a cosmovisão do mundo. A gente aceita os padrões sociais, padrões que ofendem, relativizam os princípios da palavra de Deus. E a gente se alimenta daquilo que o diabo tem para oferecer. Nós, como cristãos, muitas vezes, a gente se acostumou a comer do lixo. A gente morre de amor por Jesus no culto. A gente pula, chora, levanta a mão. A gente sabe cantar as músicas, a gente sabe até orar em línguas. Olha como a gente é crente. Mas às vezes na escola, em casa, no trabalho, a gente enche a nossa mente do lixo que o mundo nos oferece. Na música, na cultura, na série, nos filmes, como eu já falei, nos influencers que nós seguimos e nos espelhamos. O tipo de assunto que a gente procura na internet. Tudo isso é lixo que o diabo está despejando na nossa cabeça. E é só uma decisão. Você quer comer lixo? Ou você quer comer do pão vivo que desceu do céu? Porque como você é aquilo que você come, o seu espírito é aquilo que você come. Se você come a palavra de Deus, você vai transbordar da palavra. O rio de água viva vai fluir do seu interior. Se você come do lixo que o mundo te dá, da lavagem dos porcos, o que você tem para oferecer? Para você mesmo e para os seus amigos, essa geração perversa, corrompida pelo pecado, destruída pelo pecado. O que o Espírito Santo de Deus quer que a gente saia daqui hoje sabendo acabou o tempo da gente, no momento que a gente passa, imagina que a gente está na igreja, que a gente passa por aquela porta, dali para cá a gente entra em outra dimensão. O que eu sou aqui dentro é uma coisa, e o que eu sou lá fora, o que eu consumo lá fora, o que eu pesquiso no meu celular lá fora, não tem nada a ver com o que eu faço aqui. É o que os meus amigos na época da escola do católico não praticante faziam. Acabou esse tempo para que a gente de fato seja puro, santo, irrepreensível, sincero, sem mistura. O que eu sou lá fora, o que eu faço lá fora, o que eu pesquiso lá fora, como eu vivi isso lá fora, como eu trato a minha esposa, como eu trato os meus amigos, como eu trato meus negócios. Tudo que eu faço lá fora precisa refletir aquilo que eu busco aqui dentro da palavra de Deus. Porque senão você vai viver como um camaleão. Dentro da igreja você é uma pessoa, lá na escola você é outra. Dentro da igreja você é uma pessoa, no seu trabalho é outra. E assim, não tem como você ser irrepreensível e puro diante de Deus se a gente ainda está andando misturado. Porque a gente come coisa boa na igreja, isso quando a gente não faz isso no nosso lugar secreto, e a gente come lavagem dos porcos lá fora. A pergunta do Espírito Santo de Deus é: até quando você está disposto a andar doente por dentro, pelo lixo que você tem comido lá fora? Porque a gente não pode viver essa vida dualista, né? As coisas espirituais são uma coisa, as coisas naturais são outra coisa. Não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Se eu quero ser puro e irrepreensível diante de Deus, como diz o texto de Filipenses 2,15, eu preciso sim me separar. Eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu assisto. Eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu vejo. Eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu ouço. Eu preciso tomar cuidado nas rodas de conversa que eu participo. Eu preciso tomar cuidado com as portas que contaminam a minha alma, com os meus olhos, com os meus ouvidos. Tem um texto de Jó que fala: eu fiz um pacto com os meus olhos. Você está disposto a fazer um pacto com os seus olhos? Para que você pare de consumir o lixo que o mundo te oferece? Eu volto mais uma vez nas perguntas que eu te fiz, para que você não esqueça elas. Como está seu espírito? Como está a sua alma? As suas emoções, onde ninguém pode ver?
do que você tem se alimentado. Porque o primeiro passo para que você consiga ser luz no meio de uma geração corrompida é reconhecer o que você está fazendo com você mesmo. É reconhecer se você ainda está comendo o lixo que o mundo tem para te oferecer. E pela graça do Senhor Jesus, pela porta que Ele nos abre, ainda há tempo de arrependimento. Ainda é tempo que você tome uma decisão e uma postura diante do Senhor e que todo esse lixo seja limpo do seu coração. Porque Jesus, Ele não te trouxe aqui nesses 2, 3 dias que você vai passar aqui para te acusar, para colocar você contra a parede. Isso é o que o diabo faz. A palavra do Senhor diz que um pai corrige o filho a quem ama. Se o Senhor mostra para nós aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos comendo, é para a gente parar de fazer isso, para que a gente se alinhe à boa vontade do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus tenha legalidade para agir em nós. É através da porta do arrependimento que Ele pode nos limpar de dentro para fora. O Senhor te trouxe aqui hoje para te alertar que se você ainda está comendo lixo, mano, para. Se arrepende, joga isso fora para que o Senhor possa limpar você de dentro para fora. Às vezes você pode achar que isso é difícil. Fala, cara, eu não consigo. Eu não consigo porque... Você já viu como é o mundo lá fora? Você já viu como são as redes sociais? Você viu como são os nossos amigos do trabalho, da escola, da faculdade? Enfim, é impossível ser santo nesse mundo corrompido. Será? Você conhece 3 caras que chamam Ananias, Misael e Azarias? Conhece? Ananias, Misael e Azarias. Se eu falar Sadraque, Mesaque e Abednego, você vai saber quem é. São os nomes hebreus desses caras. E também tem Daniel. Eles foram tirados da sua terra como escravos. Foram levados para dentro de um antro de perdição. Eles estudaram com os magos, os bruxos da Babilônia. Eles estavam dentro da Babilônia, eles estavam cercados de incrédulos, cercados de uma cultura pagã. Eles foram mergulhados de cabeça nesse lugar. E ainda assim eles foram reconhecidos como santos do Senhor. Eles escolheram o quê? Não comer das iguarias do rei. Eles escolheram não se alimentar do lixo que o mundo tinha para oferecer para eles. E o Senhor não os deixou desamparados, porque provou para o servo do Nabucodonosor e para todos que estavam em volta de que eles eram mais fortes, mais inteligentes e que eles não precisavam de comer da comida da Babilônia para serem quem eles eram. O Senhor honrou o voto que eles tinham por conta das suas leis, as leis alimentares também, mas eles escolheram não se misturar com aquilo que a Babilônia tinha para oferecer. Então, quando você pensar que é impossível ser santo no meio de um mundo profano, lembra desses caras. Lembra de Daniel. Ele foi reconhecido como um homem de Deus, mesmo tendo sido mergulhado na lama. Ele foi mergulhado onde tudo de pior tinha na Babilônia. Feitiçaria, paganismo, tudo que é contrário à palavra de Deus tinha lá. E mesmo assim o Senhor honrou, e nele havia um espírito excelente. Ele foi reconhecido como verdadeiro homem de Deus. O nome do Senhor Deus foi louvado no meio de um povo pagão por conta de Daniel mais de uma vez. Por quê? Porque ele escolheu não se misturar. Ele escolheu não comer do lixo que a Babilônia tinha para oferecer. E é essa postura que o Espírito Santo de Deus espera de mim e de você. Para que você seja puro, sincero e sem mistura, para que você brilhe no meio de uma geração perversa, corrompida, cheia de pecado, você precisa parar de comer da comida que a Babilônia tem para te dar. Porque enquanto você ir para a igreja, receber ministrações, ser tocado pelo Espírito Santo, e no momento que você vai para sua casa, depois do culto, depois que você vai lanchar com a sua galera, você abre lá o seu Instagram e deixa todo aquele lixo ser derrubado dentro de você. Mano, sem brincadeira, eu não estou usando muito, principalmente por conta disso, mas cara, se você vai lá e fica jogando Reels para cima, só tem lixo. E eu não estou sendo santão não, mano, é verdade. Só tem porcaria, e às vezes coisas que nem são pecado, mas não produz nada.
não leva ninguém a lugar nenhum, está derretendo seu cérebro, dando uma recompensa rápida, desregulando todo o seu sistema de recompensa, enfim. O mundo só tem lixo para te oferecer. E às vezes a gente gasta muito mais tempo com isso do que com a palavra de Deus. A gente gasta muito mais tempo com isso do que com a nossa família. A gente gasta muito mais tempo com isso do que entrar para o nosso quarto e descobrir quem nós somos em Deus e aquilo que Ele quer que a gente faça no nome dEle. Amanhã a gente vai ver uma outra parte a respeito disso, mas quanto tempo nós gastamos na presença do Espírito Santo de Deus para que nós sejamos impregnados por ela? Eu não vou entrar por esse caminho, senão já vou pregar a palavra de amanhã. Deixa eu voltar. Mas é isso que está acontecendo com a gente está comendo do lixo. Às vezes por fora a gente parece que está bem, mas por dentro a gente está arrebentado. O nosso espírito está desalinhado, as nossas emoções estão bagunçadas. E às vezes você pode pensar, não, mas eu não estou comendo lixo, eu não estou fazendo isso que o Richard está falando. Tudo bem, mas como estão as suas conversas? Qual é o assunto que domina quando você abre a boca? Você abre a sua boca só para reclamar, para murmurar, para falar mal das pessoas que estão ao seu redor? Ou quando você abre a boca, rios de água viva fluem do seu interior? São perguntas que o Espírito Santo de Deus faz para a gente hoje. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu vim de uma família onde a televisão é ligada 6 horas da manhã e vai ser desligada 3 da manhã, no outro, porque ela dorme assistindo, aí desliga de madrugada quando alguém acorda. E eu, quando casei com a Leísa, eu carreguei o costume de assistir muita televisão. Há muito tempo não assisto mais TV aberta, porque não tem nada que interessa, mas muito stream. Muito filme, série, enfim. Aí a Leísa teve alguns sonhos comigo, em que eu estava sentado no sofá, como se o sofá estivesse me engolindo e a televisão estivesse sugando a minha energia. Vocês já viram os dementadores do Harry Potter? Você já viu, né? Que ele suga a energia do cara lá? Acontecia, no sonho que Deus deu para ela, é que como se estivesse sugando as minhas energias, a televisão. Porque eu gastava muito tempo assistindo televisão. E esse tempo que eu gastava assistindo televisão, consequentemente, eu não gastava com ela. Eu não gastava com a palavra de Deus, em oração, e etc, etc. E na época da Covid, no segundo ano, a gente pegou Covid, ficou no mês de janeiro dentro de casa, e o Espírito Santo de Deus falou para mim, e o que você vai fazer em relação a isso? Se eu revelei para sua esposa o que está acontecendo na sua alma e no seu espírito, qual é a sua posição como homem de Deus? Aí o que eu fiz? Eu vendi minha televisão. E a gente passou muitos anos sem televisão em casa, porque eu decidi abrir mão daquilo que estava roubando meu tempo com Deus. Eu decidi abrir mão daquilo que estava roubando meu tempo com a minha esposa. Eu ainda não tinha... Não, eu tinha filho já. Eu decidi abrir mão daquilo que estava roubando tempo com a Esther, com o Daniel. Eu estou falando para você vender sua televisão? Não. A minha experiência pessoal não é doutrina. Assistir televisão não é pecado, dependendo daquilo que você assiste. Mas ela pode se tornar pecado se está roubando tempo com Deus, com a palavra, com o Espírito Santo de Deus, com a família. E aí você pega a palavra, a televisão e transfere para o seu celular. Quanto tempo você está gastando no seu celular? Será que, assim como o sonho da Leísa, o seu celular também está roubando a sua energia pela tela? Pelas horas que você gasta? Quando você pegar o seu celular, quando você fizer um relatório de uso, quantas horas você usou seu celular ontem? E dentro dessas horas, o quanto de vida veio da tela dele para os seus olhos e para o seu coração? A gente não tem como tirar um relatório de quantas horas a gente gasta no papel, né? Mas se a gente tirasse um relatório semanal de quanto tempo a gente gastou aqui e colocasse os dois na balança, qual lado pesaria mais? Instagram, TikTok, Bíblia. Analisando os nossos comportamentos e daquilo que a gente se alimenta, a gente tem um diagnóstico de como está a nossa saúde espiritual. E para que a gente chegue nesse nível de ser luz, refletir a glória do Senhor no meio de uma geração perversa, o primeiro passo é deixar de se parecer com essa geração perversa. E para deixar de se parecer com essa geração perversa, a gente precisa parar de comer o que uma geração perversa come
A gente precisa parar de agir como uma geração perversa age. A gente precisa parar de falar como uma geração perversa fala. A gente precisa parar de pensar como uma geração perversa pensa. A gente precisa mudar a nossa cosmovisão. A gente precisa mudar a lente pela qual a gente enxerga o mundo. E a última pergunta que eu faço para vocês hoje, que o Espírito Santo de Deus te faz é: até quando? Até quando você vai se acostumar a comer lixo? Até quando você vai misturar a água pura que eu te entrego com o lixo que você traz do mundo? Até quando no seu interior você vai misturar a lavagem de porco com o pão vivo que desce do céu? O Senhor, Ele te chama de filho. E Ele precisa que uma geração de filhos se levantem, uma geração de filhos se assentem à mesa e comam da comida santa que Ele tem para oferecer. Só que às vezes, porque você não entendeu ainda que é filho de Deus, você está comendo o lixo que o diabo tem para te oferecer, fora da mesa, onde os cães comem. E o convite do Espírito Santo de Deus para vocês hoje é: se levantem, filhos, venham à mesa e comam daquilo que o seu Pai tem para te oferecer. O Espírito Santo de Deus. Parem de comer das migalhas. Parem de se alimentar das migalhas que o mundo te oferece. Na mesa tem vinho, pão. Na mesa tem a presença do Pai. Você só precisa escolher se levantar, se limpar de todo o lixo que colocou para dentro e se assentar à mesa, porque o Pai te ama. E Ele te recebe de braços abertos, assim como foi na parábola do filho pródigo. Aqui você tem tudo, dentro de casa você tem tudo. Você tem provisão, você tem alegria, você tem paz. Tudo que você precisa você encontra em casa. Você não precisa pegar a sua herança e sair por aí gastando com os seus próprios prazeres. Porque o fim disso tudo é você querendo comer a lavagem dos porcos, porque é a única coisa que te resta, com roupas sujas, rasgadas. E o Senhor, Ele te chama de filho. Filho, vem para a minha mesa. Eu não te comprei a preço de sangue para você andar pelo mundo como um mendigo. Eu não paguei pelos seus pecados lá na cruz do Calvário para que você gaste tudo aquilo que você tem com seus próprios prazeres. Filho, se assente à mesa e coma daquilo que eu tenho para te dar. Eu sei que no começo vai parecer difícil. Você vai sentir sono para ler a sua Bíblia. Você não vai conseguir orar mais do que 2 minutos. Mas faça isso. Comece, porque o Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso auxílio, o nosso ajudador, aquele que está ao nosso lado para nos ajudar. O Senhor habita dentro de você e Ele vai te ajudar. Ele vai te trazer cada vez mais perto, cada vez mais fundo, te dando experiências cada vez mais profundas com a presença do Espírito Santo de Deus. O primeiro passo que Ele precisa que você dê é se arrependa e pare de comer do lixo. Porque enquanto você se alimentar do lixo, não vai ter mais espaço para a comida santa do Senhor entrar dentro de você. Porque você vai estar satisfeito, mesmo que de lixo, mesmo que de lavagem, o seu interior vai estar cheio de podridão, cheio de lixo. Não tem mais espaço para comida pura, para água fresca. Você só precisa se arrepender e decidir: eu não quero mais comer do lixo. Se você precisa abrir mão de companhias, se você precisa abrir mão de horas na frente da televisão, como eu fiz, se você precisa abrir mão de redes sociais, se você precisa abrir mão do uso do seu celular, faça.
Se você precisa abrir mão de coisas que nem são pecado, se você precisa fazer um voto com seus olhos, faça. Se é o seu Instagram que te faz pecar, desinstale ele do seu celular. Espírito Santo de Deus. A limpeza interior, ela começa através de uma legalidade que nós damos, que se chama arrependimento. O Senhor, Ele não entra no lugar onde Ele não é convidado. E eu queria que você começasse a trazer à memória onde você tem buscado lixo para comer. Onde você tem procurado lixo para comer. Se você quiser sair de perto da pessoa que está do seu lado, para você começar a jogar tudo isso aos pés da cruz, fique à vontade, você é livre. Mas eu queria que você começasse a se arrepender diante do Senhor e pedir para que o Espírito dele te lavre de dentro para fora, tirando daquilo que, do seu interior, tudo aquilo que você comeu que não vem dele, toda a podridão do mundo, toda a cosmovisão do mundo, a maneira de pensar do mundo, a maneira de falar do mundo, a maneira de agir, de vestir, aquilo que você consome nas mídias, está te saciando para que você não encontre mais fome e sede pela palavra de Deus e pela presença do Espírito Santo. Por isso que às vezes nós estamos vazios da presença, porque não tem fome. Não tem fome porque nós já estamos saciados com aquilo que o mundo tem para nos oferecer. E hoje o Espírito de Deus te dá uma oportunidade para você colocar tudo isso aos pés da cruz, se arrepender diante dele, para que você se levante limpo e venha à mesa para comer daquilo que o seu Pai tem para te dar. Eu vou te dar um tempo para você orar. Eu vou te dar um tempo para você falar com o Espírito Santo de Deus. Como eu te falei, se você quiser ficar longe da pessoa que está do seu lado, para só você e o Espírito Santo ouvirem, fique à vontade. Mas o Senhor precisa de uma legalidade para agir na sua vida, e se chama arrependimento. Abra a porta do arrependimento no seu coração para que o Espírito de Deus possa entrar e tirar do seu interior todo o lixo que você consumiu e jogar fora, para que haja espaço para o Espírito Santo de Deus trabalhar dentro de você. Antes de construir algo, a gente precisa às vezes derrubar aquilo que não convém. O Espírito Santo de Deus, nós queremos nos apaixonar mais uma vez pela Tua presença. Oh Pai, nos perdoa porque nós gastamos mais tempo com o nosso celular do que na Tua presença. Jesus, me perdoa porque tenho muito mais vontade de assistir uma série do que orar, do que buscar a unção, a presença do Espírito Santo. Me perdoa porque as coisas do mundo me atraem mais do que as coisas do céu. Me perdoa porque eu tenho mais vontade de fazer aquilo que desagrada ao Senhor do que aquilo que agrada o Teu coração. Me perdoa, Espírito Santo de Deus, porque eu permiti que o diabo roubasse da minha mente a identidade de filho de Deus. Me perdoa porque eu não tenho andado por aí como um homem puro, irrepreensível, sincero, sem mistura. Me perdoa porque eu não tenho brilhado no meio de uma geração perversa, e muitas vezes e em vários aspectos, às vezes eu ainda me pareço com ela. Jesus, me perdoa. Me perdoa pelo lixo que eu estou comendo, Jesus. Me perdoa porque eu tenho andado por aí como um mendigo, comendo lavagem de porco, com as minhas roupas rasgadas, velhas, sujas, fedidas pelo pecado, contaminadas pelo pecado. Mas o Senhor me aconselha, assim como o Senhor fez com a igreja de Laodiceia, a pegar as roupas lavadas no sangue, roupas brancas, adquiri-las do Senhor, para que
a igreja seja apresentada ao Senhor sem mancha, sem ruga, sem mácula. Espírito Santo de Deus, é essa realidade que eu quero para a minha vida. Essa é a realidade que eu quero para a minha igreja. Essa é a realidade que eu quero para essa geração de jovens. Essa é a realidade que eu quero para mim. Por isso eu abro a porta do meu coração, através do arrependimento e da legalidade. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem total liberdade para remover, para retirar, para limpar do meu interior todo lixo, tudo aquilo que eu consumi, tudo aquilo que eu absorvi do mundo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, o Senhor é bem-vindo aqui. Nós queremos nos apaixonar mais uma vez pela Tua presença. Nós queremos nos apaixonar pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Manter os nossos pensamentos naquilo que é do alto. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, muda a nossa maneira de ver o mundo, muda a nossa cosmovisão, muda a nossa mente, muda o nosso comportamento e gera em nós fome e sede pela Tua palavra. Fome e sede pela Tua justiça, porque a Tua palavra diz que aqueles que têm fome e sede de justiça serão bem-aventurados, porque serão satisfeitos. É isso que nós queremos, para que de fato nós sejamos enxergados diante do Senhor como puros, irrepreensíveis, sem mistura, sinceros, no meio de uma geração que precisa reconhecer ao nome do Senhor Jesus como Salvador. Coloca tudo aos pés da cruz e pede para o Espírito Santo de Deus te limpar. Pede para o Espírito Santo de Deus te limpar de dentro para fora. Espírito Santo de Deus, limpa o nosso coração, limpa o nosso interior nesse primeiro momento, onde nós temos a oportunidade de nos arrepender, de colocar aos pés da cruz tudo aquilo que não veio do Senhor, que criou raiz no nosso coração, que frutificou nos nossos comportamentos. Espírito Santo de Deus, lava sobrenaturalmente, faça a sua obra, lava o nosso interior em nome de Jesus, para que nós estejamos livres para aquilo que o Senhor quer construir aqui nos próximos dias. Lava o nosso interior, lava a nossa mente, lava o nosso coração. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos as águas do Teu Espírito. Se você quiser se colocar em pé no seu lugar e adorar junto com essa canção, se você ainda quiser continuar orando, pedindo ao Espírito Santo de Deus que te limpe de dentro para fora, fica à vontade. Você está na presença do seu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena.